Irmã Elisiane, a irmã vai querer entrar para a classe da escola bíblica? E daí eu coloco o nome da irmã na classe. Acho que eu tenho, não sei se já tinha. E a Anete quer entrar para a classe da escola bíblica? Sim. Tá. Anete, tem a revista da escola bíblica? Não. Uma Elisiane tem? Não tem? Ah, agora não tem nenhum mais. Aqui eu tinha dado, era do Eric, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo, de repente, com alguém lá numa lista, talvez tenha algum sobrando, né? Vou ver se consigo pelo menos 2 revistas mais. Mas então tá, nas próximas aulas daí eu vou fazer a chamada no nome das irmãs. Eu vou colocar a presença aqui, na ponta da Bíblia. Anete. Tá com a Bíblia aí, né, Anete? Bíblia? Tá com a Bíblia aí? Não. Não trouxe a Bíblia? É só a Bíblia em português. Ah, é a Bíblia. Tá lá. Vai, ela pega eu trouxe a minha Bíblia em francês. Aí sim, né? A Nath já leu uns versículos em francês pra gente no discipulado. Então tá, irmãos, é isso, muito obrigado a todos. Pode continuar. Eu peço que ele leia, por favor, leia o devocional. Mateus capítulo 5, versículo do 15 ao 20. 27. Bem para todos com a paz do Senhor, amém? Mateus 7, 15 ao 20, amém? Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Texto áureo, eu leio, vocês vão ler comigo, por favor. Posso ler? E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Romanos capítulo 16, versículo 17. 1, 2, 3. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Romanos capítulo 16, versículo 17. Agora chama o professor Rodrigo, por favor. E peço que o irmão Álvaro, por favor, olhe por ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te apresentamos o teu servo, o Diácono Rodrigo, que vai ser o teu instrumento nesta noite para nos ensinar mais sobre a tua palavra nesta escola bíblica, Senhor. Abençoa o teu servo, dá graça a ele para que ele se lembre de todas as coisas que ele estudou, Senhor, e que o Senhor possa conduzi-lo, Senhor, com graça, para que nós possamos aprender, Senhor, um pouco mais referente à tua palavra. Ajuda o teu servo e nos ajuda a abrir o nosso entendimento para que nós venhamos a compreender, Senhor, a tua palavra para a edificação da nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado ao irmão Lucas. Aceitou o convite do evangelista Alves para estar
dirigindo essa escola, né? E é bom os irmãos todos participando, né? E essa atitude, como os irmãos sabem, né? É parte de um trabalho que o irmão Álvaro tem desenvolvido aqui na igreja, que ele trouxe para nós, né? De desenvolvimento de pessoas na igreja, né? Para que todos venham a se desenvolver na obra do Senhor. Todos nós venhamos a nos engajar, né? Na obra do Senhor. E isso, com certeza, agrada a Deus e edifica a igreja, né, irmãos? Que Deus abençoe. Então, quando você for convidado, aceite, né? Não pensa que, não tem capacidade, não posso. Não, vai que é assim mesmo que o Senhor vai desenvolvendo. Tem os obreiros aqui, as irmãs também, para ajudar, auxiliar a cada um aí, que já tem, os irmãos que já têm mais experiência, as irmãs que já têm mais experiência, né? Para ajudar cada um aí onde tiver dificuldade, tá, irmãos? Irmãos, então nós estamos nessa lição, liberalismo e neoliberalismo, prejuízos da ortodoxia. Essa lição, nós tivemos uma semelhante ali em janeiro, se não me engano foi, quando nós falamos sobre conservadorismo, a importância do conservadorismo, falamos sobre fundamentalismo também. Então não é algo novo para todos nós já ouvimos algo. Então nós vamos mais recapitular. O autor ele trouxe mais alguns pontos aqui a respeito do liberalismo, né? Então eu vou recapitular com os irmãos algo que nós já vimos e vamos meditar também nos pontos, nos novos pontos aqui que foram trazidos nessa lição, porque da outra lição eu tinha trazido os pontos principais do liberalismo, né? Mas nessa revista aqui tem alguns adicionados, como o 3, o 4 até eu tinha falado, de certa forma, o 5 também, e o 6 que eu não tinha falado muito sobre ele. Mas hoje nós vamos então falar um pouco desses pontos também. Eu quero ler com os irmãos então o nosso texto base, que está na revista. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão ler os demais. Quem não tem a revista, o texto está em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3 a 7. Vou ler o primeiro. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o quinto mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. do que se desviando alguns se entregaram a vãs contendas, pretendendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Amém. Então, irmãos, na introdução, o autor ele já vem trazer um disclaimer, né, sobre o que vai ser tratado nessa aula. Quantos aqui lembram mais ou menos o que é liberalismo teológico? Poucos lembram, né? Bom, para o cristão, principalmente nós que somos conservadores, no sentido também de vestimentas e adornos, enfim, né? Muitas vezes nós falávamos ou classificávamos, né, como liberal a pessoa que era de uma igreja que não guardava esses preceitos, que daí a gente chama também de usos e costumes. Até eu estava conversando com a Dalene, né, que antes a gente pegava e se falava assim, usos e costumes, é doutrina, né? Mas eles também têm doutrina, mesmo aqueles que não guardam os usos e
costumes, eles têm uma doutrina, né? Não é, eles não são sem doutrina alguma. Mas para nós, o nosso entendimento realmente era isso. Liberal, aquele que permite que mulheres usem calça, maquiagem, homens bermuda, barba, enfim. E nós classificávamos, então, todos aqueles que tinham esse tipo de doutrina, a gente classificava como liberal, a igreja liberal, que permite essas coisas. Mas quando nós estamos falando de teologia liberal, o sentido é mais profundo e não tem a ver com usos e costumes, né, nesse sentido. Também não tem a ver com economia, porque na economia nós também temos o conceito de economia liberal, né, mas não é esse sentido também. Então nós vamos falar aqui de teologia liberal. Esse é o assunto da revista. E antes de nós começarmos aqui os pontos que a teologia liberal ela vai discutir ou vai começar a defender, né, propor nas suas ideias, eu quero só repassar com os irmãos 3 palavras que, na verdade, nós temos ouvido já desde a primeira lição, ou melhor, uma pelo menos a gente tem ouvido desde a primeira lição, e outras 2 que nós vamos falar agora durante essa lição. A primeira aqui é ortodoxia. Em vários momentos ali nós temos ouvido falar ortodoxia, ortodoxo. A gente até tem uma ideia, mais ou menos, do que é ser ortodoxo, né? Ortodoxo. Então a gente vê, por exemplo, os judeus ortodoxos. Que imagem vem na cabeça dos irmãos quando ouvem falar em judeus ortodoxos? Alguém aqui já viu? Hoje está aula. Chapéu preto, barba preta, casaco preto, mulher com saia preto. Os cabelinhos até aqui, né? Dedinho, às vezes os filactérios, né? Se os irmãos forem procurar aí, até hoje tem os judeus ortodoxos, eles guardam uma certa doutrina e respeitam, obedecem a elas como sendo legítima e não se apartam dela. O conceito de ortodoxia aqui que eu trago é conformidade com os princípios de qualquer doutrina aceita, em contraste com divergentes que são consideradas falsas e rejeitadas como heterodoxia, que é o contrário. Se não é ortodoxo, é heterodoxo. Então, ortodoxia é o quê? Nós estarmos em conformidade com a doutrina que nós dizemos que professamos. Então, no momento que nós dizemos que somos cristãos, nós adotamos uma doutrina, e se nós dissermos que somos ortodoxos, quer dizer que nós vamos procurar andar em conformidade com essa doutrina que nós recebemos, né? Isso é o que a Bíblia ensina para nós, né? Que permaneçamos naquilo. Paulo ele fala para Timóteo, se não me engano, né? Permanecer naquilo em que aprendeste de que foste inteirado. Isso é ser ortodoxo. Então nós temos um apelo de Paulo para Timóteo, e a Bíblia apela para nós o tempo todo para nós guardarmos aquilo que nós recebemos e sermos ortodoxos, ou em algum momento nós vamos ser classificados também como fundamentalistas. Como nós já falamos na outra lição, naquela vez, hoje dizer que alguém é fundamentalista é ser pejorativo, tem uma conotação pejorativa, porque se eu te falar para o Lucas, é fundamentalista, cara. Quer dizer que dependendo de qual for o assunto, né, quer dizer que tu é inflexível, tu não abre mão do teu pensamento, e daqui a pouco tu não quer nem estabelecer um diálogo sobre determinado assunto, né? Pode ser um fundamentalista em relação à política. Não, nem vou conversar se tem outra ideia diferente. Aí a gente pode discutir, mas pode ou não pode ter diálogo nessa questão? Daí podemos dizer que poderia. Agora a gente vai dizer, mas tu é fundamentalista em relação à Bíblia. Aí já entra um ponto diferente, né? Porque aí, com a Bíblia, nós não vamos aceitar, nós somos ortodoxos, fundamentalistas, não vamos aceitar algo ou diálogo com algo que vai contra os princípios bíblicos.
e que é o tema hoje que nós vamos falar, né? Então, ortodoxia é isso. O liberalismo, irmãos, apesar de ele ter seus principais proponentes, principalmente começando ali com um autor que o autor da revista aqui vai falar, que é o Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher. Ele só sistematizou algo que já estava espalhado em diversas ideias, em diversos autores pelo mundo. Mas a ideia em si do liberalismo, ela vem lá da fonte do racionalismo. Então, o que é o racionalismo? O racionalismo é uma corrente filosófica que traz como argumento a noção de que a razão é a única forma de alcançar o verdadeiro conhecimento. Logo, eu não tenho como dizer que a Bíblia traz uma verdade. Porque eu não consigo... A Bíblia, ela depende de fé, que é algo empírico, abstrato em alguns momentos, mas agora o que eu conseguir estabelecer ou determinar de forma racional, eu consegui dizer que isso aqui é de forma racional e tem comprovações históricas de que aconteceu racionalmente, eu consigo chegar à conclusão de que este fato realmente aconteceu. Então, é isso que a corrente filosófica do racionalismo traz como argumento. Só vai ser verdadeiro se eu conseguir comprovar racionalmente. Se eu depender de fé, de crença qualquer, não é ser racional, então não serve. Então é uma corrente filosófica que ela começou por volta do século XVI, né? E foi até o século XIX ainda, né? Mas a origem dele ainda remonta lá no século I a.C., com o gnosticismo, que era basicamente isso também, é a busca pelo conhecimento, para ver como as coisas vão sendo cada vez mais depuradas, vai se tomando algum corpo um pouco diferente, mas vai avançando com o tempo. Então o racionalismo é isso, uma corrente filosófica. Aí desses pensamentos, dessa corrente filosófica, algumas pessoas vão começar a se debruçar novamente nisso, e nós vamos chegar no século XVII e XVIII, então, com o iluminismo. Aí, olha só, no racionalismo, enquanto o racionalismo é uma corrente filosófica, no iluminismo nós já temos um movimento que é cultural. Ele se apropria dessas ideias, dessa filosofia racionalista, e ela começa a trazer isso para o campo da cultura. Aí nós vamos ver isso nas artes, vamos ver nas músicas, e onde vai ter também? Na teologia. Vai desembocar na igreja. Tá? Então o iluminismo é um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII, e acreditava na disseminação do conhecimento como forma de esclarecer a razão, ou enaltecer a razão, em detrimento do pensamento religioso. E nisso vem o antropocentrismo também, que é o quê? Agora o homem é o centro. E nós vamos ver que essas ideias aqui é o que vai ser a base de onde os teólogos liberais vão beber para formular suas ideias. Por quê? Eles vão ter que explicar a Bíblia de forma racional, porque o modernismo, o liberalismo, o iluminismo, ele vem com o modernismo, desde o racionalismo, né? Vem com o movimento modernista. Então, para você estar na vanguarda da sociedade, você ser alguém bem visto, um filósofo bem visto, alguém que não é atrasado nessa época, principalmente, você tem que dialogar com esses movimentos, com as filosofias e tentar entender, mas como que eu aplico isso no meu nicho? Né? Como que eu aplico isso na política? Como que eu aplico isso na educação? Como que eu aplico isso nas artes? Como que eu aplico isso na música? Como que eu aplico isso na igreja, na teologia, na Bíblia? E foi isso que aconteceu.
Por que eu estou explicando isso para os irmãos, né? Os irmãos viram que isso aqui, ó, começou lá no século XVI e tem a sua origem muito antes. Mas vamos pegar esse século XVI, 17, 18, 19. Nós temos pelo menos 300 anos aí de ideias que elas vão sendo propagadas, vão sendo fomentadas e vão permeando diversos círculos na sociedade, né? Por enquanto só ideias, discussões, até que tomam uma proporção de algo que começa a modificar os meandros sociais, as convivências, né? As artes, tudo, enfim. E para os irmãos terem uma ideia, as pessoas que nós estamos falando aqui, por exemplo, o Friedrich Schleiermacher, que é um alemão, ele era um presbiteriano não, ele era luterano. E tem outros autores ali que são proponentes da teologia liberal. Todos eles eram de igrejas protestantes, igrejas reformadas. Então eles vinham de uma base teológica muito forte, muito fundamentada, porque a igreja reformada ela tem suas bases declaradas nos sínodos, nos concílios. Então eles têm uma fonte basilar para chegar lá e dizer, isso aqui é o que nós assinamos como sendo a nossa fé e daqui nós não arredamos o pé, né? Esses sínodos, esses concílios que foram estabelecidos conforme a palavra. Só que mesmo assim, como que pode as pessoas, até nós fizemos essa pergunta na lição passada, né? Como que as pessoas acabam aderindo a esse tipo de movimento, ao que nós vimos na aula passada, que foi sobre a livre graça, né? Então, eu procurei saber mais ou menos assim, por que e como que homens que em determinado momento estavam pregando as mesmas coisas que todos os outros teólogos conservadores lá pregavam, né, reformados pregavam, por que de repente ele começou a falar, por exemplo, que os milagres na Bíblia não são de fato milagres, foram impressões, por exemplo, que nós vamos ver depois. Por que ele começou a negar o nascimento virginal de Jesus Cristo? Como que chegou a isso? O Schleiermacher, por exemplo, e de outros ali, o que eu ouvi é que quando começa aquele movimento iluminista ali na Europa, os teólogos eles começam a ver, imagina assim como um trem que está passando. Está passando um trem aí e ele está trazendo uma filosofia e um movimento que está atingindo todas as áreas. E eu, como um pastor e um teólogo, eu preciso entender o que é isso, do que se trata e como que isso se aplica na igreja, na palavra. Como é que eu tenho que dialogar com isso? E nessa tentativa de dialogar, o que ele faz? Ele entra nesse trem e ele começa a analisar essas coisas. Como é que... isso aqui que eles estão falando, vamos ver o que eles estão falando. E aí começa a ouvir. Aí ele ouve, avalia e diz, olha, isso aqui que eles falaram não faz sentido. Não é coisa de louco. Faz sentido o que eles estão falando. E aí, a partir desse momento que ele acha que faz sentido, ele diz, agora como é que eu aplico isso na minha teologia? Aí ele traz aquela filosofia, aquela doutrina, aquele ensino, ele começa a puxar para a sua teologia. E aqui a gente tem um problema, né? A gente tem a exegese da Bíblia e tem a exegese. A exegese é quando a gente extrai do texto aquilo que o texto está querendo dizer. E aí nós usamos as práticas da teologia sistemática, né? Só que tem a exegese, que é quando você tem uma determinada ideia sobre um texto e você procura algum texto em que aquela sua ideia meio que se aplique e tenta empurrar ela para dentro do texto, seja modificando alguma frase, alguma palavra, pegando algum texto isolado, e nós vamos vendo que isso é que vai acontecendo. Parece que
ele sai daquele momento que ele era um conservador, um reformado, e ele olha para essa doutrina, para esses ensinos novos, e ele começa a pegar essa lente que ele tem agora do iluminismo, desse movimento cultural, dessas filosofias, e ele começa, bom, então tem que ser racional, e faz sentido ser racional. Então como é que eu vou ler a ressurreição de Cristo? A ressurreição é algo que eu consigo explicar racionalmente? Daí ele vai começar a pensar, não consigo explicar isso de forma racional. Como é que eu nunca vi um morto ressuscitar? E racionalmente não tem como uma pessoa ressuscitar e depois ir para o céu? É algo que não é racional. Nós não conseguimos explicar, a ciência não comprova isso. Então como que eu poderia explicar isso? Veja bem, não estamos falando aqui de ateus, nós estamos falando de cristãos. E aí ele começa a olhar essa situação e o que ele pensa? Começa a formular uma ideia de como que eu vou explicar isso de forma racional para as pessoas. Aí vem a explicação, por exemplo, não, é que assim como, por exemplo, alguns anos atrás, Steve Jobs morreu. Eu posso dizer assim, não, Steve Jobs, ele permanece vivo enquanto nós tivermos iPhones. Porque quando nós olharmos iPhones, nós vamos ver ele, não, Steve Jobs, Steve Jobs ele ainda está vivo na nossa memória. Ele aplica mais ou menos essa ideia para Cristo. Não, ele morreu, mas não, enquanto tiver alguém pregando sobre ele, ele vive, ele ressuscitou, sabe? Essas coisas assim dele, isso é uma explicação, porque eu ainda estou falando de Cristo, eu ainda estou explicando a Bíblia, E, irmãos, isso é só um dos problemas. Nós vamos ver agora outros vários problemas que tem, mas para os irmãos entenderem só como a coisa ela vai progredindo. Não é uma ideia que surge do dia para a noite, é uma acomodação que vai acontecendo na mente e no coração das pessoas. Nós temos, os irmãos já ouviram falar em acomodação sensorial? É quando, por exemplo, você entra num lugar e você pode sentir, por exemplo, eu trabalhei já no frigorífico, e, irmão, se tem um horário terrível para entrar na sala de abate, é de manhã, quando nem começou o abate ainda. Porque quando a gente entra lá, tá um cheiro, um fedor, assim, um negócio nauseante. Porque embora eles tenham lavado tudo lá, escorreu sangue pelas calhas de sangria, de tudo, e não tem medo, por mais que eles lavem aquele cheiro de tudo que aconteceu lá, fica impregnado, o lugar fica fechado, A gente chega lá de manhã, nossa, tá horrível, tu começa a ficar um tempinho ali, daqui a pouco tu não sente mais aquele cheiro, o teu olfato se acomoda, e tu não sente mais que aquilo não te incomoda mais, porque o teu olfato se acomodou àquele odor. Qualquer um que chegar lá, vai chegar lá, nossa, ou se tu sair para fora, respirar puro, entrou lá de novo, tudo de novo, passa. Então, o que a gente vê que aconteceu com esses homens foi uma acomodação que foi vindo gradualmente, eles foram se adaptando, se amoldando, até deturparem e criarem praticamente uma nova religião. O liberalismo teológico, ele não é cristianismo. Ele é uma religião diferente do cristianismo, porque ele nega os princípios fundamentais do cristianismo, como nós vamos ver agora. Alguma dúvida até aqui? Algo que ficou difícil ainda, irmãos? Se tiver, pode falar que a gente tenta explicar de uma maneira melhor. Não? Tá. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, liberalismo teológico e seus principais postulados. Acerca das Escrituras, desprezam a interpretação literal da Bíblia. A consideram insuficiente. A interpretam através de uma hermenêutica racionalista e alegórica, sujeitando o texto a seu intérprete humano, que é a exegese, Tem aquela tua ideia, aquele teu conceito, que tenta empurrar para o texto. Embora seja possível encontrar algum tipo de verdade na revelação bíblica, ela não pode ser considerada a base de toda a verdade. E ele fala de dois pontos aqui que eles defendem, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém
Mas Exegese é a interpretação humana e exegese é a interpretação do texto como a ele é. interpretação do texto como ele é. Aí tu usa técnicas da teologia sistemática para interpretar o texto. Aí eu vou falar isso. Só muda o item. Exegese e exegese. Né? Exegese é a interpretação do texto. É do texto para fora, né? Exegese é tu empurrar para o texto, forçar uma interpretação do texto. Empurrar para o texto que ele não diz. Sobre esse ponto das escrituras, é que eu anotei 2 pontos aqui. No caso, então, a Bíblia, uma das coisas que eles colocam, né? A Bíblia contém erros. E isso já, por si só, já é um problema. Porque se a Bíblia contém erros, então quer dizer que ela não é confiável. Aonde está o erro? Aonde está o acerto? Né? E daí a gente tem algumas perguntas, né, que ficam difíceis de responder. Por exemplo, que garantia teremos de que, se a Bíblia contém erros, né, Jesus viveu sem pecado, se ela contém erros? Que ele ressuscitou, que é o único caminho. Qual o sentido de viver em santidade? Daí tem um teólogo alemão também, J. Solomon Sander, que ele propôs a distinção entre palavra de Deus e Escritura. Que aí vem a questão, né? Que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. E aí qual é o problema? Ok, mas então, aonde nisso que está a palavra de Deus e aonde que é o texto humano? Né? O que acontece? A Bíblia não tem credibilidade nenhuma se é dessa maneira, se eu tenho que pegar e olhar para a Bíblia. E outra, eu posso dizer que um texto, não, isso aqui é a palavra de Deus. Aí, vou te usar bastante hoje. Aí o Lucas vem e diz, não, isso aí não é a palavra de Deus, isso é a palavra de homem. A palavra de Deus é outro texto lá que fala tal coisa. Começa uma discussão infundada e a gente não tem certeza mais do que é algo que não é. Aí ocorre também o relativismo. Tudo é relativo. Relativo ao quê? Relativo ao tempo, relativo à sociedade. E o pecado, o que a Bíblia declara como pecado, já não é mais pecado. Esses dias a gente falou de um homem lá, o Ed René Pitts, né? E aí eu estava escutando na semana passada uma entrevista dele. E daí ele estava tentando se explicar lá sobre o que ele queria dizer com a Bíblia precisa ser atualizada. Ele disse, eu não estou querendo dizer que a Bíblia tem que ser reescrita. Eu estou querendo dizer que a interpretação tem que ser atualizada. Daí o entrevistador explica, como assim? Mas existe regra para isso, existe uma regra de interpretação, existe a tradição dos pais apostólicos que alegaram que foi isso que eles aprenderam desde os apóstolos, né? E aí ele diz, não, porque é o seguinte, por exemplo, diz que não pode divorciar. Mas quantos pastores nós temos aí divorciados? Quantos crentes têm divorciados? Né? Uma irmã, uma vez ela chegou e disse para mim, porque tem coisas erradas na igreja aí que o senhor está aceitando o pecado. E ele, qual é o pecado que eu estou aceitando? A senhora que tem uma funcionária, mas não paga os direitos para ela, não assina a carteira dela, ou seu marido que sonega imposto. Então, olha só, ele vem com uma acusação como se, não, peraí, então a senhora acha que o que a senhora faz não é pecado, então, mas o divórcio, ele é pecado. Os dois são pecado, de qualquer maneira. O fato de eu praticar um pecado e não praticar aquele, não torna o meu pecado não pecado, né? Porque, imagina, esse é o relativismo. Eu começo a dizer então que, não, se todo mundo então hoje, inclusive pastores, eles estão se divorciando, logo então, se isso é uma prática que não aflige a sociedade, que a sociedade tolera, né? Então não é mais pecado, mesmo a Bíblia dizendo que é pecado.
A Bíblia diz, é pecado, não é para se divorciar, senão por motivo de adultério, né, abandono. Só que daí então a gente começa a relativizar, e ele relativizou dessa maneira, e outras coisas que ele relativizou ali, né? Então a igreja começa a aceitar algumas práticas, porque a sociedade de hoje não condena, a consciência não está mais condenando. Então logo, se na sociedade é aceito, vai embora. Só que hoje a sociedade aceita tudo. E outra, tem uma frase que eu li num livro de teologia sistemática sobre a consciência. Eles querem usar muito a questão da consciência, né? A consciência é que nos condena, a consciência é que vai falar se a gente vai dizer se a gente está certo ou está errado. Só que a nossa consciência está manchada pelo pecado. Como é que uma consciência que está manchada pelo pecado, ela está comprometida pelo pecado? Ela não tem a capacidade de lutar contra o pecado. Ela vai me acusar de algo. E aí nessa teologia sistemática tinha uma frase assim: o que é puro, o que é reto, né, o que é direito, não é determinado pela consciência do homem, mas sim pelo caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele está onde? Na palavra, né? A Bíblia. Ele se revelou através da Bíblia. Só que agora, se a Bíblia não é palavra inerrante de Deus, ela não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, então, no que a gente vai confiar? A base da nossa fé cai. É como um monturo de cartas, tá? Um montinho assim, tudo bonito. Tu pega e tira a da base, derruba tudo. A gente não tem mais no que ter a firmeza da nossa fé. Tá? Porque agora é tudo relativo a como eu penso, relativo às filosofias da época, né? Então esse é um grande problema com essa visão de que a Bíblia, então, ela não é a palavra inerrante de Deus, contém a palavra de Deus. Enfim, qual é a visão ortodoxa aqui, segundo o autor? A palavra de Deus é inspirada, inerrante e poderosa. Inspirada, pois o Espírito Santo, de maneira sobrenatural, influenciou os escritores, convertendo seus escritos em um registro preciso da revelação de Deus aos homens. Quando a gente estava falando no discipulado sobre as escrituras, né? As escrituras, elas têm confiabilidade porque não foi simplesmente mas o texto não é original. Sim, mas esse texto, ele tem também testemunho, né? Testemunho das pessoas que foram discípulos dos apóstolos, testemunho das pessoas que foram discípulos desses discípulos, tem o testemunho dos textos escritos que foram encontrados, tem o testemunho da arqueologia. Então a gente tem uma vasta gama de testemunho, né? E que vai se propagando de forma consistente durante todos os anos, no decorrer de todos os anos. Então por isso nós consideramos a palavra como palavra inerrante de Deus, de escritura inspirada. Tem uns textos aqui, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, quem achar, por favor. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. É toda a escritura. Não é parte dela. Não é contém a palavra de Deus. Não. Toda ela é inspirada por Deus. Vamos para o próximo tópico, acerca de Jesus. Então, os pontos principais ali. Jesus, eles não creem que Jesus nasceu de uma virgem, porque não se comprova racionalmente, é impossível, não tem como nascer de uma virgem, pelo menos não nessa época, hoje com inseminação artificial, mas não tinha como. A ressurreição de Cristo, como falou, não tem como ter acontecido, e isso é outro ponto que derruba a fé,
Né? Se na Bíblia está escrito que Cristo ressuscitou e é a garantia de que nós também ressuscitamos, primeiro nós ressuscitamos com Cristo, ressurgimos com Cristo numa nova vida, nova criatura. Segundo, numa esperança futura, escatológica, onde os mortos ressuscitarão e nós teremos um corpo glorificado. Teremos nosso corpo transformado num piscar de olhos, né? Um corpo glorificado. Quer dizer então que isso é mentira? Não vai acontecer? Olha só como isso aí também é outro ponto. Derruba as bases, os pilares da fé cristã. Faz com que a fé cristã vire chacota. Tudo que a gente acredita é tudo é simbólico, é só alegoria, não é uma verdade absoluta. A visão ortodoxa é o quê? Que Jesus tinha consciência da sua divindade, pois segundo Aristóteles, ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que tudo que fizessem a ele seria feito também com o Pai. Reconhecê-lo era conhecer a Deus, vê-lo era ver a Deus, crer nele era crer em Deus, recebê-lo era receber a Deus, odiá-lo era odiar a Deus, honrá-lo era honrar a Deus. Tomé, emocionado ao ver Jesus ressurreto, usa a expressão Adonai Elohim, que significa Senhor e Deus. Jesus não o corrige, como também responde de maneira positiva à sua afirmação. Nós vimos vários textos, quando Filipe, por exemplo, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, que é o que nos basta. Mas Filipe, eu estou tanto tempo convosco e você ainda não entendeu. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ele não entendia ainda. E em vários momentos Jesus se identifica com o Pai, né? A ressurreição é atestada, confirmada. Tem no Antigo Testamento tinha profecia sobre a ressurreição. Tem a ressurreição, tem o testemunho. Se não me engano, não lembro agora, acho que se é Pedro, é Paulo, que ele fala, né, que tinham pelo menos ali, foi visto por mais de 500 irmãos, não recordo agora qual foi a quantidade, dos quais ainda muitos viviam naquela época, ainda poderiam. Ele escreveu, as pessoas disseram: muitos ainda vivem, estão entre nós. Ou seja, duvida do que eu estou falando? Vai lá e pergunta para eles. Eles viram Jesus ressurreto. Né? Vai lá e pergunta para eles, porque eles estão vivos ainda. Se não confia no que eu estou escrevendo para ti, vai lá e vê com essas pessoas. São muitas, pode ir tomar o testemunho delas. E ele não tinha medo de ser rebatido. Acerca do diabo, eles dizem que é um inimigo imaginário. Na visão ortodoxa, a gente sabe que não é. A Bíblia diz ainda para nós não ignorarmos os desígnios de Satanás. Em vários momentos na Bíblia, fala a respeito da existência de Satanás, dos demônios, e do quanto eles são opositores à obra de Deus. Né? E a gente negar a existência dos poderes, das potestades, dos poderes malignos, a gente vai estar andando em perigo e displicência na nossa fé, achando que não existe inimigo, não tem oposição nenhuma, é só os meus desejos, as minhas vontades. É perigoso. Vamos aqui acerca do pecado e da justificação. Uma questão autojustificada. O pecado é simplesmente visto como a carne em oposição ao Espírito, e não como desobediência a Deus. O liberalismo possui uma excessiva confiança na bondade humana, desprezando a ideia de depravação e eliminando a necessidade de uma intervenção externa à razão humana. Não necessitam do sacrifício de Cristo para a justificação, pois podem realizar isso por si mesmos, agindo corretamente. A gente já falou algo semelhante em uma outra doutrina que é mais antiga, ali do século III. Quantos irmãos lembram de a gente ter falado algo que tinha um grupo de uma doutrina que não acreditavam que na depravação total, eles acreditavam que o homem ele tinha condições em si mesmo de escolher entre o bem e o mal e seguir o que é bem. Cristo, ele era meramente alguém que deveria ser, que ele trouxe um modo de viver que nós devemos seguir, mas não um redentor em quem nós devemos crer. Os irmãos lembram quem era? Pelagianismo, lá no século III.
é bem antigo, é mais antigo, imagina, século XIII, e a gente está falando de coisas aqui do século XVI em diante. Então essas ideias que já foram combatidas pela igreja lá atrás, passam-se os anos, ela é trazida de volta com uma roupagem nova, né? Como o pelagianismo ele já está mal falado, já foi combatido, Pelágio foi declarado como herege pela igreja, ponto final, acabou a discussão, né? Se usa os mesmos argumentos, mas se dá um novo nome e começa a se falar dessas coisas como se fossem algo novo. Então não vai recordar daquelas doutrinas para pegar e combater elas diretamente, pegar e dizer, não, peraí, o que tu está falando aí é pelagianismo, rapaz, isso aí é heresia, já foi condenado. Não, coloca um nome novo, uma roupagem nova, né? Uma aura de cultura, e aí tá, não, agora a gente tem que dialogar com essas coisas aí e ver como que a gente aplica. Não, essas ideias são antigas e já tinham sido condenadas pela igreja. A visão ortodoxa, o pecado é real e pessoal. Se originou na queda de Satanás e através da queda deliberada de Adão. Se propagou pela humanidade que fora criada boa por um Deus totalmente bom. Por isso, este Deus bondoso providenciou seu Filho, o único que poderia satisfazer sua justiça para reedificar pelo seu Espírito aqueles que estavam perdidos no pecado. Acerca da importância dos sentimentos. O sentimento como elemento central da fé. Enquanto o cristianismo ortodoxo entende o conhecimento de Deus pelo viés da revelação, o liberalismo moderno ensina o sentimentalismo. Para Schleiermacher, os sentimentos se sobrepõem à moralidade e à razão. Para Hitzel, o sentimento da experiência religiosa é mais importante do que a doutrina, se sobrepondo a ela. Ou seja, basta eu acreditar que sou salvo. Não, eu acredito que eu sou salvo, então eu sinto isso. Eu sinto profundamente no meu coração, né? Estou salvo. A gente sabe que não é assim, né? No salmo a gente falava aqui, o que Pedro falou para aquelas pessoas lá que perguntaram, o que nós devemos fazer, irmãos? Né? Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus. Então não é só sentir, eu sinto que sou salvo. Não, arrependimento e receber a Cristo, né? Ser batizado, ou receber a Cristo na sua vida, se revestir de Cristo como Ele é, quem Ele é, a sua doutrina completa na sua vida. A visão ortodoxa, segundo J.D. Douglas, a mente é talvez o mais próximo termo moderno daquilo que a Bíblia chama de coração, sendo ele o centro de nossa consciência, pensamento, sentimento e vontade. Somos orientados a guardá-lo e de não confiarmos totalmente em seus desejos e percepções, pois o mesmo foi profundamente afetado pelo pecado, aquilo que a gente falou lá a respeito da consciência, né? Temos de crer com o coração, mas cremos da maneira correta. Somos orientados a exercermos nossa fé de maneira racional, não de maneira racionalista. Pois não? Não, é que a igreja tem andado pelo caminho nos últimos tempos que todo mundo fala, né, que nota a mudança da igreja de uns anos para cá, né, que teoricamente tem igrejas cheias, né, tem algumas igrejas lotadas, mas tipo, tem igrejas que estão dominadas pelo coração do homem, né, tipo, os louvores é tudo pro sentimentalismo, né, é tudo, você vai vencer, você não sei o que, é tudo voltado pro sentimento, para tocar no sentimento do ser humano, né, e o ser humano ser levado ao entendimento de que não, que ele é coitado realmente, que Deus entende ele, quando ele peca, quando ele e ela não acaba sempre entrando se afundando no pecado, porque o coração pende para aquilo ali, dizendo que ele tem razão de estar fazendo aquilo ali, né, e tanto questão de louvor, de palavra coaching, né, teologia coaching, né, que coloca o homem como centro de tudo, daí por isso que a igreja está vivendo o que está vivendo hoje, né, tem bastante cristão, mas não arrependidos, né, não modificados pela palavra. O liberalismo ele vem do iluminismo, né? E o que a gente falou que era o iluminismo lá, antropocentrismo, o homem no centro. Essas
esses movimentos que a gente vê hoje, do neopentecostalismo, né, principalmente, e essas teologias coaches aí, eles estão fazendo justamente isso. Estão afagando o coração da pessoa, dizendo que ela é coitadinha, que Deus quer daquele jeito, que Deus ama ele assim, mas tudo. Olha só, coloca a pessoa assim, você está no centro do coração de Deus. O homem está no centro do coração de Deus? Será? Né? Não é isso que a Bíblia ensina. Né? A Bíblia, o centro da palavra de Deus é tudo levando a Cristo, não é levando ao homem. E quando a gente vê, por exemplo, para ver como é fácil a gente identificar, né, que isso está indo contra as Escrituras, porque está colocando o homem no centro, que é o mesmo movimento que já existiu, né? E uma coisa que tem em relação ao liberalismo, a diferença entre o liberalismo e o neoliberalismo, né? No liberalismo, as pessoas que falavam a respeito, defendiam essa doutrina, eles eram bem categóricos e diziam, não, eu defendo isso aqui. Para mim, Jesus, ele não nasceu da Virgem Maria, ele não nasceu de um nascimento virginal, ele não ressuscitou, isso aí ressuscitou no coração dos discípulos, né? Mas não de verdade, assim, de sair do túmulo, um cadáver sendo, revivendo, não é isso, ressuscitou no coração deles, né? Aí eles falam dessa maneira, então tá tudo ok. Rodrigo, só uma observação. Antes de eu começar a frequentar aqui o Filadélfia Conservadora, eu fiz uma visita numa outra casa de Deus, tá? Então ali eles aceitavam tudo. Eu vi que aquilo ali para mim não me servia. Eles aceitam o divórcio, eles aceitam tudo ali. Sabe? Então aquilo ali foi uma coisa assim que para mim não me agradou. Uhum. Como é que eles vão aceitar o divórcio, tudo isso, como eles dizem, né? Se na Bíblia fala uma coisa e eles vêm e falam outra. Para mim já não me serviu. É a questão da relativização que começam a fazer da Escritura, né? Eles simplesmente começaram a mudar completamente a palavra já ali. Que vai chegar num outro ponto ali, que ele vai falar, do ponto 6 ali, acerca da singularidade do cristianismo, que tipo, o cristianismo ele não é o único caminho. Todas as religiões, elas têm, como se Deus tivesse revelado um pouco em cada religião, né? Se revelou bastante no cristianismo, mas tem uma revelação de Cristo no budismo, tem uma revelação de Cristo na Umbanda, tem uma revelação... Cristo ele se revelou, Deus ele se revelou em cada uma dessas religiões. Como assim? Né? A Bíblia diz que tinha uma religião verdadeira, o autor vai falar lá de Tiago, e com isso vai colocando Deus como um pai inclusivo, que é a parte B ali da parte 6, né? Acredito que Deus é sempre um pai amoroso, independente da fé. O fato de não crer em Jesus não muda a paternidade universal de Deus, junto com ela a filiação universal de todos os humanos. Todos são filhinhos de Deus, todo mundo vai ser salvo, que é o universalismo, né? Todos vão ser salvos, né? O amor de Deus, a condenação, negam, por exemplo, o inferno, o lago de fogo e enxofre, porque a condenação eterna, porque a Bíblia, deixa eu ver qual o termo que o autor usa aqui. Não lembro agora onde é que está. Mas eles vão falar que a Bíblia ela ensina amor, paz, alegria, e logo o lago de fogo e enxofre, condenação eterna, não combina com isso. Não combina com a Bíblia. Como não combina, está escrito. Está escrito que existe o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos, e para todo aquele que não segue a doutrina de Cristo, né? Então é uma verdade bíblica. E a Bíblia, ela não prega, ela prega paz, ela prega amor, ela prega alegria no Espírito Santo, mas ela prega que aquele que não se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo, ele vai herdar o inferno, né?
está na Bíblia também. Então, só que numa teologia liberal que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus, a gente pode justificar facilmente isso, fazendo o quê? Descartando a palavra que fala a esse respeito. Por quê? Não, porque isso aqui não combina com Deus amoroso, simplesmente assim, né? Eu falei para os irmãos naquela época também que eu estava ouvindo um pastor de uma igreja neopentecostal, um cara bem jovem assim, e ele falava muito apaixonado, sabe aquele romântico, né? Ele falava de forma muito romântica do Evangelho de Cristo, parecia um Dom Juan da pregação, né? E daí a pessoa que estava debatendo com ele disse: não, mas a palavra de Deus fala que tem uma condenação, que é pecado. Ele, não, mas e ele disse, né, e Deus é soberano, né? Tu não crê que Deus é soberano? Que se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas o amor de Deus é maior do que a soberania do Senhor. Então, assim, mas Ele é soberano, né? É um dos atributos dele. Então, quer dizer, por amor, Deus ele não poderia Ele não poderia cumprir a palavra dele porque Ele é um Deus de amor. Então, logo, Ele não cumpriria a sua palavra e tá ok assim, né? Por quê? Porque a filosofia que ele segue não encaixa, então ele tenta empurrar para o texto a filosofia dele, né? Então, irmãos, vou terminar por aqui. A conclusão depois os irmãos podem ler lá. Qual é o apanhado evangelistal, então? Só referente como o irmão está falando do amor aí, expressa que o amor de Deus permite tudo, pode tudo, que Deus é um cara legal e vai entender lá no final, vai dar tudo certo. Na realidade, o amor de Deus está relacionado com a sua justiça. Né? A justiça de Deus diz que se pecar vai para o inferno, se está errado não tem comunhão, vai trazer a condenação. Então, o que o amor de Deus faz? Apaga a justiça? Não. Ele cria condições para que o homem se converta, se transforme, se arrependa, e então, com uma vida lavada e redimida pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, Deus providencia todos os meios através do amor para sanar a dívida que a sua justiça exige. Deus não abre mão da sua justiça. Ele cria os meios, a justiça permanece, mas o amor de Deus cria os meios. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho gênero para aquele que não crê, que não pereça. Então quem aceita Jesus passa a ser justificado. A justiça não é abolida, mas o amor de Deus cria a condição para que essa justiça seja aplacada e o nosso pecado seja perdoado. Então é isso que a gente precisa entender. Justiça e amor, eles permanecem. O amor nos capacita a viver a justiça de Deus. Ou Deus cumpriu a sua justiça através do seu Filho na cruz do Calvário. Então, quem aceita Jesus cumpre com a justiça de Deus. Somos justificados da vida de Deus. Amém? Perfeito. Então, irmãos, aqui é um alerta importante porque talvez numa igreja como a nossa, né, enquanto os obreiros tiverem comprometimento com o Evangelho, com a palavra de Deus, talvez os irmãos nunca vão ver esse tipo de doutrina se espalhando por aqui. Só que pode ser que nós, como obreiros, e às vezes pastores, eles, assim como esse pastor luterano Schleiermacher, ele começou a dialogar e flertar com essas doutrinas, em algum momento nós costumamos estudar e ver o que está na vida acadêmica aí. Tanto que o liberalismo teológico ele tem sido difundido principalmente nos cursos de teologia que são reconhecidos inclusive pelo MEC. Né? A teologia liberal está muito infiltrada nesses cursos teológicos. Né? Então tem que ter muito cuidado no curso teológico que você vai procurar, né? Principalmente se ele é reconhecido pelo MEC. Toma cuidado, pode ter muito professor ali que vai ensinar liberalismo teológico, né? E talvez os irmãos dizem, eu não frequento isso aí, eu não pesquiso sobre isso, eu não ouço nada sobre isso. Mas pastores, os obreiros, as pessoas que são curiosas, né, sobre teologia, estão constantemente escutando algo assim. E pode chegar um momento que a gente começa a olhar, mas isso aqui é interessante, né? E daí, daqui a pouco, se os irmãos não entenderem, não souberem desses pontos aqui,
os irmãos vão começar a ouvir, vão começar a aceitar, realmente faz sentido mesmo, né? Porque realmente não tem como um corpo morto ressuscitar. Ele ressuscitou no nosso coração, né? E parece tão bonitinho assim, né? Ele ressuscitou no nosso coração. É mais fácil para a mente humana entender do que aceitar pela fé uma ressurreição de um cadáver, né? Revivendo, e um corpo glorificado. Então por isso que é importante nós conhecermos isso. Não é uma questão, para que eu tenho que saber dessas coisas aí, de teologia, de iluminismo, de liberalismo? A gente tem que saber, conhecer. Não quer dizer que a gente vai conhecer aprofundado. É tanta coisa, mas é tanta coisa que a gente tem que ler para trazer algo assim. E não chega ao fim, porque é muita coisa. E aí, se os irmãos nunca ouviram a esse respeito, né? De repente eu chegar aqui e falar algo assim, os irmãos não vão combater, vão achar que está tudo ok, né? Chega o pastor Valdonei lá e fala alguma coisa assim, agora a nossa igreja ela vai começa a pregar, assim, não é, vou começar a adotar isso, não, tem uma pregaçãozinha, um pouquinho, e daí o que eu estava falando sobre a respeito da diferença de liberalismo e neoliberalismo, né? No liberalismo teológico, no liberalismo, eles defendiam abertamente cada um desses pontos. No neoliberalismo, já é difícil de compreender, sabe, qual é, para o que a pessoa está seguindo. Porque a hora ela fala assim, realmente Cristo ele ressuscitou no nosso coração. Ele fala, como assim no nosso coração? Não, ele ressuscitou dentre os mortos. Tá. Mas aí quando ele vai pregar, ele diz, não, porque ele ressuscitou no nosso coração. Os discípulos, eles não quiseram dizer que Jesus ressuscitou como de um cadáver, ressuscitou num corpo vivificado. Aí tu vai e pergunta de novo, ele, não, eu não disse isso. Né? Quer dizer, está mais, como é que eu vou dizer? Não está tão aberto assim, não está tão claro para a gente identificar essas doutrinas. Como, por exemplo, nesse caso aí que a gente viu do Ed René Pitts, né? Porque ele está falando a respeito que ele aceita, no caso, por exemplo, parece, né? O divórcio, abertamente, tranquilo. Por quê? Porque muitos pastores se divorciam, então hoje não afeta a sociedade, então está ok, né? E tem uma aparência de piedade, porque ele vai dizer assim, nós temos que amar. Agora eu vou pegar a pessoa que chega nessa condição, ou o irmão que ali se divorciou, não vou aceitar na igreja. A questão não é de aceitar ou não na igreja, a questão é do que a palavra de Deus diz para que essa pessoa não vá para o inferno, né? Não é daí aqui entra a questão do sentimento, né? Começa a gente teve uma situação dessa, tivemos que debater na igreja, em que realmente, assim, irmãos, pelo sentimento, eu vou dizer, a gente estava bem, eu pelo menos já estava bem disposto a realmente, olha, e foi exatamente uma situação desse tipo, realmente, né, a gente pode aceitar, né, que a pessoa entre na comunhão, até que, graças a Deus, é importante não ser da igreja, né, o irmão pegou e levantou, irmão, a palavra de Deus ela é clara em tal versículo, capítulo, versículo, Coríntios, lá vai dizer que não pode. Aí a gente, não pode. Né? Porque teve que se trazer a palavra de Deus, mas a gente já estava sendo levado, e olha só, igreja conservadora que nós somos, né? Não somos liberais, mas o sentimento foi tomando conta da gente de um jeito que a gente esqueceu da palavra. Então olha como às vezes a gente pode ser iludido pelo nosso sentimento, entendeu, irmãos? Então por isso assim, os irmãos não vão ser teólogos e vão saber tudo sobre a teologia liberal, mas os irmãos têm que saber que ela existe e tem que saber que se algum dia algum de nós, ou pastor que seja, chegar falando algo nesse sentido como algo positivo para a igreja, é o momento de a gente combater, né? Porque a heresia é qualquer coisa menos cristianismo entrando na igreja. Os irmãos entenderam por que isso é importante, irmãos? E como assim, vem sorrateiro, não vem de uma pegada só, simplesmente cai na igreja e a gente vai conseguir identificar, olha ali, ali. Não, é aos pouquinhos.
É aquela sujeirinha que vai acumulando, vai ali, vamos supor nos vinquinhos, né? Daqui a pouco tu nem percebe mais que tem, né? Lembra daquela alegoria que tem lá, uma historinha, não sei se é verdade ou não, da mulher que sempre olhava pela janela o varal da vizinha e dizia, nossa, como essa vizinha, ela não lava direito aquelas roupas, tá sempre suja aquelas roupas, tem que ensinar ela como lavar a roupa. Aí foi, né, eu falava com o marido dela. Aí outro dia ela disse, mas nossa, essa vizinha não tem jeito, que vizinha mais relaxada, não lava direito aqueles lençol branco, tudo marrom lá de sujeira. Aí um dia de manhã ela acordou e olhou os lençol da vizinha estendidos lá, tudo branquinho, né? Olha só, amor, né? Finalmente a vizinha aprendeu a lavar roupa, né? Agora tá tudo branquinho. Aí ele falou assim, não, eu que lavei a janela, que ela tava muito suja, né? Era a janela que tava suja e ela colocando a culpa na vizinha, né? Então é aquele negócio assim, vai acumulando, a gente vai olhando, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. Então eu espero assim que realmente os irmãos estejam sempre atentos a tudo, irmãos, tudo que a gente falar, tá? Sejam bereanos, a cada dia conferindo as escrituras para ver se o que a gente fala bate com o que está escrito, né? Por isso que eu tenho o hábito, né, de sempre ficar com a Bíblia aberta. Fala um versículo, vai lá e vê se é isso mesmo, né? Vai ver se está escrito mesmo. Ouviu alguma coisa em outro lugar, confere se realmente bate, né? Esses dias mesmo, eu conversando com alguém no carro, a pessoa falava assim, eu não fiz curso de teologia, mas as coisas, tudo que eu aprendi foi sozinho ali, daí é no meu... por revelação, Deus falando comigo, né? E eu sentindo que é de Deus. Daí, ok, mas Deus ele nos revela essa palavra, mas toma cuidado, né, com esse negócio de sentimento, né? Tem uma igreja, tem uma doutrina, tem regras doutrinárias para te ajudar a não tirar a ideia daqui a pouco da tua cabeça, do teu sentimento. A gente tem que tomar muito cuidado com os sentimentos, né? Num debate lá, para defender, por exemplo, a união homoafetiva e a igreja aceitando essas coisas, uma mulher falou assim, né? A nossa convicção, o que nós seguimos, vai muito além da letra e vem de uma experiência profunda com o Espírito. Só que a gente sabe que uma experiência profunda com o Espírito, ela é segundo a palavra, e a palavra vai pegar e vai dizer que isso está errado, né? Esse pessoal aí não toca muito na ação do Espírito Santo, né? Dos liberais? É. Porque tu sempre podia colocar dentro do balaio que é o Espírito do Anticristo, não é? Nega a eficácia da palavra, né? Se nega que Cristo, está escrito inclusive, né? Todo aquele que nega que Cristo veio em carne, né? É o Espírito do Anticristo. É o Espírito do Anticristo, né? Com certeza. Isso aí vários nomezinhos diferentes, né? Sim, para ir ver como a gente falou de coisas que começaram, o gnosticismo é muito mais antigo ainda, né? Coisas que começaram lá atrás, elas vão tendo roupagens novas e ênfases diferentes, né? E o que a gente percebe é assim, que está ficando cada vez mais piedoso, enquanto no momento ela pode evocar em nós o sentimento de estar na vanguarda das coisas, assim, eu estou sendo moderno aqui, eu estou entendendo e dialogando com o que há de mais novo na cultura, né? Isso para hoje não funciona, mas em compensação, o sentimentalismo hoje está em alta, porque é bonito, é legal, é cool, né? Dizer que tu é crente, que tu tem fé, que tu é sensível à espiritualidade. Agora, o que é essa espiritualidade? Qual é a fonte dela? Se tem que ter algum comprometimento ou não importa. O bonito é dizer que tu tem uma vida espiritual, né? É isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação ainda?
Vamos passar aqui à frente, então, irmãos. Vamos orar.